Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Que alegria estar com você aqui na Escola Segredos da Oração. Hoje eu vim aqui para dizer para você não desistir das suas orações. Talvez você seja uma pessoa que, como eu, já trilhou um caminho difícil quando se trata da oração. Quantas vezes nós não pensamos em desistir? Quantas vezes pessoas já não pararam no meio do caminho? Algumas começaram com uma motivação e pararam porque a distração começou a roubar o seu tempo. Há distrações no mundo de tantas e tantas coisas que fazem nós roubarmos aquele tempo que nós temos com o nosso Deus. O que eu quero te dizer nesta breve orientação é que a oração ela tem altos e baixos na vida cristã. Por exemplo, há pessoas que são cristãs, que são filhos e filhas de Deus. Elas têm êxito e resultado em tantas outras coisas na sua vida secular. Mas para a sua vida espiritual ela não tem êxito, porque ela não disciplina a sua vida espiritual. Logo pela manhã, ao abrir os seus olhos, a recomendação que eu quero deixar para você é: fale com Deus. Mentalize os seus pensamentos em Deus. Comece seu dia agradecendo, glorificando, exaltando o nosso Deus. Peça para que Ele possa fazer companhia com você no período de 24 horas, na hora do almoço, no seu trabalho, na sua casa. Não esqueça de orar a Deus. Você lembra quando Jesus multiplicou os pães? A primeira coisa que ele foi e fez quando deram 2 pãozinhos nas suas mãos e 5 peixes, Jesus levantou aos céus, rendendo graças àquele que abençoa o alimento cotidiano, e abençoou, repartiu os pães, deu para os seus 12 discípulos, e seus 12 discípulos começaram a dar pão para a multidão. Veja, um rapaz oferece um alimento para André. André leva até Jesus. Pare para pensar. Se aquele alimento estivesse na mão de André, na mão daquele rapazinho que ofereceu 5 pães e 2 peixinhos, não teria o resultado que teve na mão de Jesus. Todos estavam sentados sobre a relva. Jesus agora levanta os pães e os peixes e dá graças a Deus. E depois disso veio a multiplicação. E a Bíblia diz que foram alimentados pessoas e crianças. E o que sobrou foi muito mais do que Jesus ofereceu. Jesus está mostrando para nós que quando você é uma pessoa que dá graças a Deus pelo seu alimento, você pode viver a multiplicação que os céus têm para a sua vida. Veja a importância da oração nessas palavras que eu estou te falando. Por que é tão importante orar? Tem pessoas que ela não carregam o hábito da oração porque ela já levanta correndo, já levanta com as suas preocupações, dorme com as suas preocupações, dorme sem agradecer a Deus, para que Deus abençoe o teu sono, para que Deus abençoe a tua família, para que Deus mude a sua história. Tem pessoas cristãs mesmo, que só procuram a Deus no tempo da dificuldade. Mas no tempo da bonança, é sentar na frente de uma televisão,
é pegar o seu aparelho chamado celular, é fazer tantas e tantas outras coisas festejarem. E o seu tempo com Deus? E aquele que te deu a vida? E aquele que vela por você? E aquele que enviou o filho dele para morrer na cruz do Calvário pela sua vida? Você não se importa, nesse período de 24 horas, falar com todas as pessoas no redor, aquelas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa? Por que você ainda não despertou a sua mente para tirar um tempo com Deus? Falar com o Criador. Sabe que na oração Deus cura a ansiedade. Na oração Deus cura a depressão. Na oração você pode reclamar, falar com Deus. Mas sabe qual é o mal das pessoas? Que elas querem falar e serem ouvidas. Mesmo que você não ouça a voz de Deus, isso não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração. Deus, Ele é supremo, a inteligência, o dono da sabedoria. E Ele ouve a sua oração. Mas talvez você pergunta, como eu já perguntei tempos lá atrás, quando não trilhava esse caminho. Onde é que está Deus? Será que Deus não está me vendo? Levanto todos os dias para orar. Tenho a minha vida, uma vida disciplinada da oração. Por que Deus não me responde? Sabe que se Deus não te respondeu agora, porque não é o momento certo. A Bíblia diz que existe um tempo, um momento certo para todo o propósito debaixo do céu. Você tem que entender que existe um propósito de Deus na nossa vida aqui nessa terra. Existe um propósito nos céus. E Deus é o dono do propósito que Ele tem na minha e na sua vida que está me ouvindo agora. Por isso eu quero te dizer, não desista da sua oração. Talvez você pede para A, para B, para o seu pastor, para a sua pastora, para os diáconos, para as pessoas que estão do seu lado. Deus não fala com ele, nem fala com você. Mas sabe quem é que Deus, com quem Deus quer se encontrar primeiro? É com você no período do seu dia, quando você levanta você abre os seus olhos, se levanta da sua cama. Deus quer falar com você. Mas em vez de você falar com Deus, colocar Deus como prioridade na sua vida, todos os dias da sua vida, você coloca outras coisas seculares do dia a dia como prioridade na sua vida. Mas quando você não tem resultado naquilo que você dá prioridade que está em suas voltas, no final de tudo sobra o que para você? Eu preciso, porque você bate na porta de um, não consegue resolver o seu problema. Bate na porta de outro, não consegue resolver o seu problema. Bata na porta certa. Procure Jesus Cristo. Procure uma comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você desperta esse interesse de falar com Deus, você começa a ficar íntimo de Deus. Tem pessoas que só conhecem Deus de ouvir falar, mas não tem intimidade com Ele. Não fala com Ele. Fale com Deus, experimente falar com Deus. Deus vai se aproximando. A Bíblia diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Ele mora em você, mas você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo pelo lado de dentro. E você fica só ouvindo as vozes do lado de fora. E você está perdido, sem saber o que fazer, sem direção. Mas quando você se prostra diante do Senhor, a Bíblia vai dizer que há um coração aquebrantado, constrito, Deus não rejeita. Talvez você está vivendo um período de silêncio, mas eu aprendi algo. Enquanto eu oro, mesmo que o céu esteja fechado, vai haver um momento que aquele que sabe até onde eu posso chegar vai me responder. E quando Ele trazer o resultado das suas respostas que você orou lá no passado, entenda que a sua oração é um depósito para presente, passado e futuro. A sua oração é uma resposta para outras pessoas.
Eu conheci pessoas que oraram pela minha vida durante 10 anos. E hoje eu estou aqui para te falar sobre a oração. Ela dá resultado, tem resultado. Jesus se preocupava em orar, em falar com Deus. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando para vencer as guerras do dia a dia. A primeira guerra que ele teve que vencer foi a guerra de estar no deserto sozinho, mas com o Espírito Santo, porque quando ele foi batizado por João Batista, ele saiu e foi conduzido ao deserto para ser tentado. Depois de ser tentado, ele foi aprovado e saiu no poder do Espírito Santo, curando, batizando, transformando, trazendo palavras de renovo, de transformação. E Deus vai trazer palavras no seu coração que vai servir para abençoar outras pessoas, porque quem fala em voz não é só você, é o Espírito Santo que fala através de você. E hoje o Espírito Santo está te chamando para viver um particular com Deus. Viva intensamente no propósito da oração. Não abra mão disso. Porque você parou, porque você não teve resultado. Volte agora, corra para o seu quarto, corra para um lugar de oração e clame ao Senhor. Fale com Ele. Porque o mundo não tem resposta, a resposta que você está procurando, mas os céus, aonde é a morada do Altíssimo, e o Espírito Santo que está em mim, que está em você, ele tem a resposta que você precisa. Mas talvez ele está dizendo para você, persista um pouco mais, clame um pouco mais, vá mais adiante, saia desta água rasa, vai para o profundo para você viver a profundidade de Deus em você. Você quer ter experiências, mas você fica vendo pessoas tendo experiências, e Deus quer dar a própria experiência em você, a experiência que vem do céu para fazer através de você. Chega de viver um evangelho raso, chega de viver um evangelho fraco. O evangelho só de ver, porque o poder do evangelho, essas coisas não podem faltar da sua vida cristã. Se reconstrua, mude a sua mentalidade acerca da oração. Tem tantas pessoas correndo só atrás das bênçãos, e o abençoador como é que fica? Lembra daqueles 10 leprosos? Sabe quem voltou para agradecer? Um samaritano. Ele voltou para agradecer. Quantas pessoas que passam pela igreja, que pedem oração para outras pessoas, mas não voltam para agradecer. Mas você vai voltar para agradecer, porque se você parou para ouvir esse áudio, esse vídeo, é porque Deus está usando a minha vida para falar para você. Não desista da sua oração. Porque a Bíblia diz que, Tiago diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso, neste momento, eu quero agradecer você que ficou comigo esses 13 minutos. Se inscreva no canal, mande para mais pessoas. Nós vamos vir com coisas maravilhosa que o Espírito Santo está me dando no meu particular com Ele, para compartilhar para você. Perca tudo, mas não perca o seu momento de oração. Perca a hora, mas não perca o seu momento de oração, que talvez aquele momento que talvez para você seja perdido, é ganho, porque talvez seja um livramento que Deus está dando lá na frente. Que talvez seja que Deus já está trabalhando no coração de pessoas que você não conhece, para fazer em teu favor. Tiago diz que a oração feita por um justo, ela pode muito seus efeitos. Eu creio no poder da oração. Escreva aí embaixo, eu creio no poder da oração. E eu vou interceder por você. Vou interceder pela sua casa e pela tua família. Que o Senhor Jesus abençoe o teu coração, abençoe o seu momento com Deus. Não desista,
Você está na escola Segredos da Oração. Aqui nós falamos de segredos da oração importante de vida espiritual. Saiba agradecer no período do seu dia, quando você levanta, quando você almoça e quando você vai se deitar. Você vai orar 3 vezes por dia. Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. A Bíblia diz que Daniel entrava no seu quarto e a sua janela estava aberta para Jerusalém, indicando que o Deus de Jerusalém era o Deus que ele servia. E Daniel orava 3 vezes por dia. Sabe quantos anos Daniel tinha já quando ele estava no capítulo 6 do livro de Daniel? 68 anos. Esse homem nunca largou da oração. E Deus sempre cuidou de Daniel. A oração de Daniel chegou no reino dos céus. A sua também vai chegar. Porque eu sou filho e você é filha do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.